Shalom, meus amigos do YouTube, meu nome é Cristiano, esse é um canal com base nos princípios e valores judaicos, trazendo um pouco da interpretação judaica, através da Bíblia, e que você possa ser abençoado, mais uma porção semanal, Parashá, que fala sobre os descendentes, então que você possa ser abençoado. E nesses dias eu estou com um propósito de oração, de orar 3 vezes ao dia, Deus colocou no meu coração esse propósito muito abençoado. Durante 3 vezes ao dia eu estou orando a Deus, clamando a Deus, para que Deus venha alcançar a sua vida. Seja em qualquer área, seja um problema de enfermidade, seja um problema financeiro, que talvez você está passando uma situação difícil. Seja, como eu falei, talvez você está precisando de uma cura, talvez você quer que Deus venha te abençoar, no seu casamento, no seu relacionamento, nos seus projetos. Então participa desse propósito junto com nós, que vocês venham a ser abençoados. Quando você participa, você se inscreve no canal. Eu passei dessa forma, e Deus colocou no meu coração dessa forma. Quando você se inscreve no canal, você também está sendo abençoado. É como se você deixasse seu nome. Quando você se inscreve no canal, você está deixando seu nome espiritualmente ali, para participar desse propósito 3 vezes ao dia de oração. E um propósito que não tem prazo. É um propósito que eu quero fazer até o dia que Deus permitir, para abençoar a sua vida e a vida de todos os inscritos do canal. Então, mais uma vez, esse canal eu sempre tenho como base a congregação israelita Beit Shalom. Eu pesquisei, sempre eu venho assistindo ali no YouTube, acompanhando. É um canal rico em informações na tradição judaica. Tem também o canal Rabino Yosef Baruch, Ministério Ensinando de Sião. E você pode estar pesquisando, é muito importante que vocês venham pesquisar a fundo, descobrir a fundo a interpretação bíblica na visão judaica, da Torá. E é muito importante, a gente crescer espiritualmente. Então que Deus venha abençoar todos vocês. E mais um estudo abençoado para todos nós, que vocês venham prestar atenção, que vocês venham crer na palavra do Eterno. Porque vocês, uma vez que você crê na palavra do Eterno, a vida sua muda. Então que eu peço a vocês que venham assistir até o final, que não venha ficar só um trechinho e venha fazer de todo jeito. Eu peço a vocês que venham fazer com carinho, que venham assistir esse vídeo do começo ao fim. Porque, mais uma vez eu falo, quando vocês assistem do começo ao fim, vocês vão entender o recado de Deus, Talvez Deus quer falar com você nessa palavra, talvez Deus tenha uma palavra para você, tenha um discernimento. Talvez Deus quer clarear sua mente através dessa palavra. Então não deixa passar essa oportunidade. Se talvez não dá para assistir tudo de uma vez, mas pausa o vídeo, assiste um outro momento. Mas não deixa de assistir, porque é rico em conteúdo, é rico em informação. É da própria palavra de Deus, Não é eu, é da palavra do Eterno. E nessa porção semanal a gente vai estar lendo em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25 até o capítulo 28. E o verso 9. Vocês podem estar lendo no decorrer da semana. É muito importante compreender melhor a palavra do Eterno e essa porção semanal. Porque, como eu sempre falo, a gente vai fazer um resumo, porque é muito conteúdo, é muita informação. E nessa porção semanal a gente vai estar lendo aqui no capítulo 25 de Gênesis. Capítulo 25, Gênesis, ali do verso 19. A gente vai começar a ler do verso 19. E você pode estar lendo no decorrer da semana, até o capítulo 28 de Gênesis. E o verso 9, ali para compreender essa porção semanal, para compreender melhor essa paraxá. É de grande valor que você venha ler os outros versículos, os outros capítulos, porque, como eu sempre falo, aqui é só um resumo. E para não ficar muito longo o vídeo, a gente faz um resumo ali, os principais detalhes da porção semanal ali do capítulo, que a gente vem estudar nessa semana. Então a gente vai começar a leitura da porção semanal, no capítulo 25 de Gênesis, e o verso 19, mas vocês podem estar lendo até Gênesis, capítulo 28, e o verso 9, no decorrer da semana, que fala sobre essa paraxá, da qual a gente vai fazer um resumo, mas também é importante que vocês venham ler para compreender e entender o sentido que a palavra do Eterno quer falar para nós. Então a gente vai ler em Gênesis, capítulo 25, e o verso 19, começar aqui a porção, e fala sobre os descendentes de Isaac, Então vamos começar. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac.
Então veja que no verso 19, o texto quer dizer para nós claramente, né, que tem um título, né, a descendência de Isaac, mas veja que quando a gente começa a ler o verso 19, não traz logo em si, né, a descendência de Isaac, os filhos de Isaac, né, que é Esaú e Jacó, que a gente vai falar mais na frente. E sim, né, um pouco a palavra do Eterno, ela pontua sobre a descendência de Abraão. Então ela traz primeiro ali, cita Abraão, né, sobre a descendência de Abraão, né, justamente para não falar que é Isaac, um outro Isaac, né, que talvez, por que o texto, a Bíblia relata isso, né? Na tradução original, no hebraico, fala que justamente para não confundir, né, para não trazer um outro Isaac, né? E o texto quer dizer claramente que quer afirmar esse entendimento através dessa compreensão, né, que é Isaac, da descendência de Abraão, né? Então veja que o texto mostra claramente para nós o que quer dizer a descendência de Isaac, mas falando um pouco também da descendência de Abraão junto, para ficar claro, né, para as nações que está falando de Isaac, filho de Abraão, né? A gente vai continuar no verso 20 agora. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Aqui o texto deixa bem claro, especificamente, após o evento ali no Monte Moriá, onde Deus pede para Abraão Isaac em sacrifício. Após esse evento, se passou 3 anos, e após 3 anos, Isaac completou ali 40 anos. É isso que o texto quer trazer claramente ali sobre a idade de Isaac, né, especificando ali a idade dele. Então, após esse evento, depois de 3 anos, ele completou 40 anos, é o momento que ele se casa com Rebeca. Então o texto deixa muito bem claro isso para a gente compreender. É uma forma mais clara, né? E a gente vai continuar o verso 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E fala claramente que Isaac ele buscou a Deus, né, de forma que, na tradução hebraica, né, na tradução judaica, quer dizer que eles oraram junto ali. Os dois buscavam a Deus diariamente, né, clamavam a Deus para Deus abençoar a vida deles. E Rebeca era estéril. Rebeca, ela não tinha como ela dar à luz, né, porque ela não conseguia engravidar. E ali eles começaram a buscar a Deus, começou a orar a Deus, começou a clamar a Deus. E o texto deixa bem claro, né, que Deus ouviu as orações deles e eles foram abençoados. Né? Por que eu falo que os dois buscou a Deus junto? Porque quando a gente lê na tradução original, né, na escrita original, o hebraico ele tem um verbo, né, que ele quer dizer isso na linguagem original, né, que os dois buscou a Deus junto. Então o verbo traz isso, né? Não foi só um, foi os dois juntos ali que clamou a Deus e buscou a Deus. Por isso que tem esse entendimento, por isso que é dessa forma que é compreendido. Eles clamavam a Deus junto, né? E Deus abençoou, Deus ouviu as orações deles. E ela concebeu. Então, continuando no verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. É como se os filhos, né, as crianças que estavam ali na barriga dela, no ventre dela, tivesse lutando, né, tivesse ali, que não é brigando entre si, né, para machucar, não quer dizer isso, né? O texto quer dizer assim que é como se eles estivessem lutando, mas numa forma de um querer passar na frente do outro, né? É isso que a tradução original traz, né? Nesse sentido que é como se eles quisessem passar um na frente do outro e não lutar em si para machucar um outro, né? Então não é dessa forma, é lutando no sentido de querer um passar na frente do outro. E vamos dar continuidade no verso 23. E o Senhor lhe disse. Então, antes de continuar, eu quero fazer um parênteses, porque quando fala e o Senhor lhe disse, né, ali após Rebeca ter perguntado a Deus ali sobre esse incômodo na barriga, igual eu expliquei, que era como se eles estivessem lutando ali, né, mas não no sentido de machucar um ao outro, mas é como se um quisesse passar na frente do outro.
E ela perguntou a Deus, né, perguntou ao Senhor. E a tradição judaica, né, quando eu fiz esse parênteses aqui, fala que nesses dias Sem era vivo, Sem, filho de Noé. Então os dois foram até Sem ali, perguntar, né, para Sem ali, né, sobre esse evento, sobre esse ocorrido. E que ele viesse dar uma resposta, né? Então Deus fala na boca de Sem, o texto vai continuar falando aqui. Por que é entendido dessa forma? Porque nesse tempo não havia um templo religioso, não havia... por que a tradição judaica interpreta assim? Porque não tinha um local de culto, não tinha uma igreja, né? Não tinha um templo religioso. Então é entendido dessa forma, né? Que eles foram até Sem, e de fato Deus fala na boca de Sem ali, né? Que continuando aqui o texto vai dizer. E ele diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui fala 2 nações, e aqui fala 2 povos. E como eu sempre falo, né, no texto original é 2 reinos. Então nações é o sentido físico, né? Por exemplo, a pessoa vai gerar ali, vai, né, formando ali a nação e vai formando as nações. Mas só que quando fala 2 reinos, já está falando no sentido espiritual, né? O texto quer dizer, né, a Bíblia quer falar do sentido espiritual, né, sobre o objetivo, né, lá mais na frente, como vai ser, como que espiritualmente, né, vão ser esses povos, né, biblicamente. Então o texto quer falar dessa forma, deixar claro para nós, né, que já começa aqui, né, a partir desse evento, né, sobre essas crianças estar ali e tal, incomodando ali e tal, a Rebeca. Mas ali o Senhor quer dizer que é como se fosse 2 nações e 2 reinos, né? E aqui explicando um pouco melhor sobre isso, no sentido espiritual, né, 2 nações e 2 reinos, né, como eu falei na tradição judaica, na linguagem judaica ali, no hebraico, 2 reinos. Então 2 reinos se dividirão, né, no sentido espiritual, que traz ali Jacó ali quer representar Israel, e Esaú, Edom, que está associado a Roma no cristianismo católico, né? Roma. Então ali o mais velho, né, servirá ao menor. Então quando fala ali 2 nações e 2 reinos, está falando já desse sentido, né, uma forma profética, quando Deus fala ali na boca ali de Sem, né? Nesse sentido que já avisando o futuro, né? Então por isso que é explicado, né, por isso que é entendido nessa interpretação. E aqui a gente vai dar continuidade do verso 24 ao verso 26, vai falar um pouco sobre o nascimento ali das crianças, né? E a gente vai compreender melhor um pouco. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso te chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Então aqui deixa clara a idade aqui de Isaque, após o nascimento ali das crianças, né? E aqui especifica, né, o primeiro ali, que é Esaú. Ele nasceu ruivo ali, peludo, né? Esaú nasceu peludo, né? O texto vai dizer. E o outro veio logo após, né? Jacó veio segurado a mão no seu calcanhar, né? No calcanhar de Esaú. Então veja que interessante, né? Ali o nascimento e como foi o ocorrido ali, né? Quando Rebeca deu a luz ali. Então especifica. Quando a pessoa ela busca a Deus, né? Quando você está ali buscando a Deus por um propósito, por uma bênção na sua vida, não necessariamente, né? A gente muitas das vezes a gente quer que aconteça no outro dia, né? Quer que aconteça daqui a uma semana. Muitas das vezes você está buscando a Deus e aquilo que você está buscando você quer que aconteça rápido, né? Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer, né? Deus é o dono de todas as coisas. Mas por que relata isso? Por que o texto especifica dessa forma? Justamente, né? Porque quando ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Então aqui a gente sabe que eles ficaram ali 20 anos, né?
Eles orou a Deus ali e tal, eles, como o texto diz lá no começo, né, da Paraxá, né, eles oraram a Deus ali, buscavam a Deus, e pelo fato de eles buscar, eles esperaram ali 20 anos, né, Isaac e Rebeca, né, Rebeca veio dar a luz ali, né, eles vieram ter as crianças após 20 anos. Então veja que interessante, né, porque muitas das vezes a gente está buscando a Deus, a gente quer uma bênção, né, uma promessa na vida da gente, e a gente quer que aconteça aquilo ali o mais rápido possível. Então veja que os patriarcas, aqueles que recebeu ali as descendências, né, que recebeu ali as bênçãos, né, que Deus deu a eles ali, eles tiveram que esperar um tempo, né, eles esperaram com paciência ali no Senhor, assim como o Salmo diz, né, esperei com paciência no Senhor. Então, por que é entendido dessa forma? Porque muitas das vezes a gente tem essa pressa, a gente não quer esperar, né? Então a gente vê aqui justamente aqui claramente que os patriarcas, né, aqueles que receberam, né, essas pessoas que receberam a promessa na vida deles, eles tiveram paciência para alcançar o seu objetivo, né? Assim como Abraão esperou, né, Abraão viveu durante 100 anos, né? Com 100 anos de idade, Abraão nasceu Isaac, né? Rebeca tinha 90. Então veja ali a paciência, veja o temor a Deus, né? Então isso quer deixar claro para nós que a gente é provado por Deus. Muitas das vezes a gente ora a Deus, como eu falei, a gente ora, a gente busca, mas muitas das vezes a gente é provado naquela oração, né? É como se Deus estivesse falando nos nossos corações. É isso mesmo que você quer? Você não vai murmurar, você não vai se desviar, você não vai se perder. Então é isso, quando a gente ora, eu sempre falo, quando você ora a Deus, Deus está ouvindo sua oração. Mas é necessário que você venha continuar obedecendo, você venha continuar agradando a Deus, né? Então aqui a gente vê que os patriarcas aqui, essas pessoas que receberam aqui as promessas do Eterno, as bênçãos do Eterno, eles tiveram paciência até concretizar, né, ali as suas bênçãos, né, para eles verem ali de fato as suas bênçãos nas suas vidas. Então veja que interessante a palavra do Eterno. Então tem momento na nossa vida que a nossa fé é provada, né? Tem momentos, tem situações que, como eu falei, a gente ora, a gente busca a Deus, mas aqui está o exemplo, né? Os patriarcas, né, receberam promessas, mas tiveram paciência. Eles foram tementes a Deus, eles foram provados por Deus. Então é isso que vem trazer esse entendimento, né? Esse texto ele vem deixar claro para nós, esse verso aqui, quando relata ali, né, a idade de Isaac, que tinha 60 anos, quer nos trazer esse entendimento, né? Porque muitas das vezes a gente quer as coisas muito rápido, e a gente tem que entender que as coisas é no tempo de Deus, né? E continuando, né, no verso 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então aqui quando fala que, né, Esaú, né, ficou especialista em caçar, ele ficou habilidoso, né, adquiriu ali habilidades para caçar, para ir lá no mato e caçar a caça, né? E ele ficou perito nessa área, como o texto diz. Mas já Jacó, como o texto mesmo fala, né, que ele gostava de habitar ali em tendas, né? E tem até um sentido espiritual que eu quero falar um pouquinho mais na frente aqui. Então por que é entendido dessa forma? Porque é como se Jacó ele se interessasse pelo assunto, né, da família. Ele queria estar mais ali com a família, né? Assim, de fato também Rebeca ia passando para ele, né? Porque Rebeca recebeu a promessa ali mais Isaac sobre os dois, né? Então ela já estava ciente, eles foram percebendo que Jacó ele era mais assim pro lado da família, né? Buscava mais os assuntos da família. Então ele se interessava mais, né? Justamente por entender, né? Ele sabia que tinha uma promessa, ele sabia que tinha uma promessa espiritual, né, na vida do seu pai Isaac. Então ele tinha um entendimento. O texto deixa claro para nós que ele tinha esse entendimento, né? Habitando em tendas quer dizer isso. E também um sentido espiritual que eu quero falar, né, daqui mais um pouquinho. Então veja que como era a característica de cada um, né? Um gostava de caçar e o outro gostava de ficar habitando em tendas, né? Ali junto com o povo ali, da sua família,
se interessava pelos assuntos espirituais, ele gostava de estar ali compreendendo, né, sobre a promessa, que tinha uma promessa a ser seguida mais na frente. Ele não queria, ele queria compreender cada vez mais, né? Na tradição judaica, é como se ele quisesse compreender cada dia mais sobre os interesses da família, né, sobre as bênçãos que Deus tinha na vida deles, né, na vida do seu pai Isaac. Então ele era uma pessoa ciente, um homem íntegro, não com tanta experiência com Deus, né? Porque querendo ou não, que aqui mais na frente, né, na outra paraxá, a gente vai falar um pouco sobre essa experiência que ele vai ter ainda. Mas aqui ele já era uma pessoa temente a Deus, né, conhecedor da palavra, né? Como se fosse uma pessoa conhecedor da palavra. Então aqui quando o texto fala que eles, um tinha essa característica, né, perito em caçador, gostava de sair o tempo todo, o campo, para a rua, né, como se fosse nos dias de hoje. E já Jacó se interessava mais pelos assuntos da família, que quando fala ali tendas, né, no hebraico ali, na tradição judaica, é a ideia que está associada a Israel, né, com a casa de Deus, né, os templos, né, o primeiro templo, o segundo templo, né, de Salomão ali, né, o primeiro templo de Salomão e o segundo templo foi reconstruído. Então veja que tem um sentido espiritual, né, que todo aquele, quando Isaac ele começa a observar isso, né, na vida dos dois, que um gostava mais da caça, gostava de caçar, gostava de ficar no campo, e o outro ali se interessando pelos assuntos da família, que era Jacó, né? Então ele viu que Jacó era uma pessoa que, de fato, ele tinha esse interesse. E quando fala tendas, né, ali no hebraico, traz ali na tradição judaica, né, a ideia de associada ali, estava sendo depositada ali em Jacó, né, no sentido espiritual, ou seja, o balanço espiritual do mundo, né, quando traz esse sentido de tendas, está associado que estava sendo depositado ali em Jacó. Então, desde ali no começo ali, né, sobre as gerações, quando fala ali das gerações, e chega ali em Esaú e Jacó, então um tinha mais interesse pelos assuntos espirituais, né? E a tradição judaica quer dizer que ela fala que é como se o sentido espiritual, né, Israel, através de Jacó, né, a casa de Deus. Então aqui em Jacó estava sendo depositado, né, esse sentido espiritual, porque ele se interessava mais pelos assuntos da família. Então a tradição judaica ela traz para nós que Israel, que vai ser Jacó ali, né, a descendência ali, através de Jacó, Israel, a casa de Deus, né, que tem a ver com o primeiro templo e o segundo templo, né, na tradição judaica, sobre esse entendimento. Então esse evento espiritual estava sendo depositado em Jacó. Ou seja, esse sentido espiritual fala que, sobre o templo, né, que esse sentido de Jacó, gostar das tendas e ter esse sentido espiritual que ele gostava de fazer ali, né, e ele se preocupava com os assuntos da família, né, sobre o espiritual, sobre as bênçãos, que ali estava sendo depositado ali do seu pai Isaac e através da sua descendência. Então ele já sabia que tinha que zelar por isso, né? E isso Jacó teve esse entendimento. Então por que fala que tem esse entendimento ali do primeiro templo e o segundo templo, né? Como se fosse um evento espiritual associado ao primeiro templo e ao segundo templo na tradição judaica. Justamente que fala que no templo, né? Não era só o sacrifício que era feito ao povo judeu. Não existia só o sacrifício para o povo judeu. E sim para o mundo inteiro, né? Que fala sobre as 70 nações. Justamente até em Sucote, na festa das cabanas, né? Que dura 7 dias. E cada dia era sacrificado ali 10 touros. No 7º dia, que era o último dia, mais 10, ou seja, dava 70 touros. Justamente simbolizando as 70 nações, né, que representam o mundo inteiro, né? Então era depositado em Jacó esse sentido espiritual, e dali viria Israel e, né, a construção do primeiro templo, do segundo templo, e nesse sentido, né, que era depositado esse lado espiritual, né, em Jacó ali. E aqui, né, eles continuam peregrinando na terra, né? Como de costume, né, os filhos acompanham os pais, e tanto um como o outro, né, acompanhavam ali seus pais e ia crescendo, e chega um momento que já adulto,
Esaú sai para caçar e quando ele chega, o texto vai dizer que ele está com bastante fome. E ele vê Jacó ali preparando ali, o texto vai dizer em hebraico, né? Um pouco de lentilha, né? Com um pouco ali de carne vermelha, fazendo ali um guisado, e ele chega com muita fome. Então ele pede para Jacó, né? Por favor, me dá um pouco dessa comida. E nesse momento, Jacó, como eu falei, esperto, ele fala para ele que dá a comida para ele, né? Mas que ele passa para ele o direito dele, né? De primogenitura, que ele passa para Jacó, o direito de primogenitura dele. Aí ele fala, né? Para que eu quero primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome e tal? Ele não liga para isso, né? Então ele dá ali a palavra dele que ele dá o direito para Jacó. Então veja que o momento, esse sentido da palavra que eu quero falar um pouco mais, como que é a palavra, né? Porque ali no momento ele estava falando da boca para fora, né? Esaú falava da boca para fora ali. Mas veja que o sentido, né, da palavra, né? A palavra tem poder. Porque quando você dá uma palavra, né? Você não sabe às vezes ali o que está falando. Muitas das vezes não tem certeza. Então às vezes é melhor que a gente venha reter, né? Que a gente venha saber o que está falando e não venha dar uma palavra à toa, que a gente esteja ciente. É melhor que a gente esteja ciente do que nós quer dizer, né? Do que a gente quer falar, do que a gente quer comunicar com as pessoas, ou até mesmo orar a Deus. É necessário que a gente venha ter esse entendimento, porque muitas das vezes a gente fala a coisa da boca para fora e a gente não tem o cuidado, né, de zelar ali pela palavra. Você percebe que muitas das vezes você não vigia o que fala, e aí aquilo tem um sentido espiritual. E o sentido espiritual é como se fosse você vigiar, né? Porque tudo que você fala, a palavra tem poder, né? O mundo foi criado através da palavra, né? O eterno Deus criou o mundo, quando ele fala ali, haja luz, né? Então foi com a palavra. Então a palavra, ela, em si, ela tem um poder. Deus colocou o poder na palavra. Então ali ele estava falando da boca para fora, mas porém ele deu a palavra, né? Que passava o direito da primogenitura para Jacó. Então aqui já ficou frisado isso. E a importância, né, da gente nos dias de hoje, a gente cuidar da palavra, ser zeloso, ter cuidado com o que fala, né? Porque muitas das vezes aquilo ali vai se voltar contra a própria pessoa, né? Muitas das vezes o que você fala vai se voltar, o universo ali vai voltar contra você. Então tenha cuidado, né? Seja zeloso no que você fala, né? Que você venha falar palavras positivas, que você venha falar palavras de fé, palavras de motivação, de bom ânimo, não palavras de derrota, palavra que venha cada vez mais atrair energia negativa. Então que a gente venha ter cuidado, né, com essas palavras. Então ali quando ele rejeita, né, ele vende ali para o seu irmão ali, o direito da primogenitura, por um prato de comida, né, por um prato de guisado, ele está rejeitando o espiritual de Deus, né? Pelo momento de desejo, né, por um momento de prazer, ele está rejeitando, né, o espiritual de Deus, uma coisa, algo grande lá na frente. A pessoa às vezes isso tem até um sentido, né, espiritual, que muitas das vezes por um momento de prazer, um momento momentâneo, né, coisas momentâneas da vida aí, a pessoa ela rejeita, ela se deixa levar, a pessoa por coisas bobas, ela quer ir para outro caminho, a pessoa não tem paciência, a pessoa ela se perde. Então veja que foi um momento ali, né, um momento ali de vacilo, porque muitas das vezes ele poderia ter pensado melhor, ele poderia ter refletido um pouco mais. Então é o que acontece, né, nos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas não querem ter paciência e às vezes pelo momento de prazer, o pecado, né, a pessoa atrai, a pessoa vai e se deixa levar pelo pecado. Então pelo momento de prazer, e muitas das vezes as consequências vai ter uma consequência espiritual lá na frente que pode ser até tremenda, né? Então, e justamente nesse momento, quando Esaú ele rejeita ali a sua primogenitura, ele passa para o seu irmão Jacó. Nesse momento Deus também o rejeita, porque ele deixou claro ali, né, que ele não queria a primogenitura. Então ele falou, ele expressou. Então o mundo espiritual, né, o mundo espiritual, Deus, ele rejeita Esaú, justamente pelo fato que ele fez essa troca, né? Então uma coisa é a pessoa ser rejeitada pelos homens, né?
seja no trabalho, seja na família, no casamento, seja numa vida pessoal. Uma coisa é você ser rejeitado dessa forma, né? Agora, a rejeição, né, a pessoa ser rejeitada pelo Eterno, por Deus, então é muito tremendo, essa palavra é muito tremenda. A verdade é que a gente tem que ter temor, e cada dia que a gente passa, né, eu sempre falo, cada dia que vem passando, eu e você, né, possamos buscar mais a Deus, possamos compreender mais a palavra do Eterno, né? Por isso que eu abri esse canal no YouTube, porque é justamente para compreender a palavra. Porque às vezes, muitas das vezes, né, você vai numa igreja, muitas das vezes você... Não estou aqui para falar de denominação religiosa, não é isso. Mas muitas das vezes está sendo assim, você vai na igreja e você não tem aquele entendimento, né, da palavra, você não tem aquele fluir da palavra, né, ali a raiz, como tudo começou, né, como tudo vem acontecendo ali na Bíblia, né? Porque de fato o que muda, né, a pessoa é a palavra do Eterno, é você ir compreendendo, você ir lendo, né? É você ir compreendendo a palavra cada dia, você estudando a palavra do Eterno cada dia, porque você vai conhecendo a Deus. E de fato o que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus. É a pessoa compreender, é ler, é compreender, é estudando a palavra do Eterno cada dia. Por isso que tem as porções semanal, por isso que o povo de Israel estuda a paraxá da semana, né, a porção da semana. E ali vai lendo, vai compreendendo durante a semana. E isso eles fazem anos após anos. Então, de fato, ali a pessoa ela entende, ela compreende a palavra de Deus. Ela aprende a conhecer mais o Eterno através da palavra. Porque é fácil a pessoa te motivar, te colocar para cima, e, né, te motivar a falar palavras bonitas e falar coisas que você vai te colocar para cima, que vai aumentar o seu astral. Isso aí é fácil. Agora, o que muda de fato a nossa vida, a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. É compreendendo, é estudando, né? É compreendendo, é estudando a palavra do Eterno. É isso que muda a nossa vida. Porque Yeshua Jesus está voltando. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar ciente da palavra do Eterno. Porque que de fato vai mudar a nossa vida e vai nos encher, e vai, através do estudo da palavra do Eterno, vai vir o espiritual, né? Você vai ter aquele entendimento, você vai crescer espiritualmente e Deus ele vai te direcionando. Então veja a importância, né, de cada semana, né, de ter ali um estudo, né, aproveitar aqui no canal, né, toda semana eu estou postando, né, ali um estudo bíblico, a paraxá da semana, né, a porção semanal. E que a gente venha fazer isso, né, toda semana. Você vai ver que uma semana após a outra, né, você estudando, você compreendendo. Quando terminar o ano, né, ali no calendário judaico, você vai ver que você vai ter completado ali a leitura, né, da palavra do Eterno. E você vai ser cheio ali, vai renovar de novo, vai começar outra leitura. E isso após semanas e após anos, a pessoa se dedicando, a pessoa vai chegar um momento que você vai ter a Bíblia na mente, né? Por que eu falo isso? Porque o entendimento da palavra do Eterno, ela vai conforme você vai lendo. E você vai compreendendo. Então, que nós possamos, eu e você, né, estar junto, firme nessa caminhada. De toda semana a gente está acompanhando aqui o estudo da semana, né, da porção semanal, da paraxá, que é muito importante para todos nós. Então, voltando um pouco para a palavra, né, pelo resumo que eu estou fazendo, o mundo oferece para nós, né, a todo instante, o mundo oferece como um prato de lentilha, né. Aqui é claro que é no sentido espiritual. Ali foi com Esaú, né, que vendeu ali sua primogenitura através de um prato de lentilha, de guisado. Mas o mundo a todo instante, né, ele oferece para nós esses momentos de prazeres, né, e oferece esse prato para nós, né. Será se eu e você, a gente está cuidando, a gente está zelando, para a gente não perder nossa herança espiritual, né? Será se eu e você, a gente está firme, né, no foco ali de não se perder, de não se abater, de não desanimar e não se vender, né, a nossa herança espiritual, aquilo que o Eterno preparou para mim e para você. Então que possamos estar cientes e que possamos estar firmes juntos, preparados ali, né, para se blindar contra as armadilhas do mal, né, contra as tentações, contra as setas malignas, né, que fica a
atormentando, que fica ali tentando fazer com que a pessoa se desvie da palavra do Eterno e que a pessoa se desvia do que é correto, né? Que aqui eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando da palavra de Deus. Então que a gente podemos estar atento, né? Que eu e você, nós possamos estar atentos e desviar dessas coisas e focar naquilo que agrada a Deus. Então não podemos perder nossa herança espiritual por coisas passageiras. Nós temos que estar firmes, nós temos que estar cientes do que nós queremos para a nossa vida. E a direção está aqui na palavra de Deus, né? Na palavra do Eterno. Muitas das vezes essas coisas vêm para tirar o foco, né? Essas coisas passageiras que não tem valor eterno e nem valor, nem sentido espiritual, né? Momentos de prazer, momentos de, às vezes um momento ali de prazer, de diversão, um momento que ninguém está vendo e tal, mas o Eterno está vendo. Então que possamos estar cientes através dessa lição, desse exemplo, e que nós venhamos estar firmes, né? Olhando para o alto, olhando para frente, né? Quando eu falo olhando para o alto, olhar para Deus, né? E não desanimar, não ficar cabisbaixo. Porque veja que esses patriarcas, eles tiveram ali suas provações, mas também eles foram vencedores. Então se eles foram vencedores e Deus fez ali as promessas, né, para Abraão ali, né? Que a sua descendência seria como a areia do mar e as estrelas do céu. E bendito as nações, né? Ali através de Abraão. Então nós temos essa herança através de Abraão. Então a gente só tem que tomar posse e não olhar para a esquerda nem para a direita, é seguir firme. Então chega um momento de muita fome e muita seca, e Isaac vai fazer igual seu pai Abraão, vai peregrinar ali na terra dos filisteus, né? E ali Deus fala com ele que para ele não descer para o Egito, que ele vai abençoar Isaac naquela terra. E Isaac obedeceu, né? Portanto que mais na frente ali a palavra do Eterno vai dizer que Isaac semeou ali nessa terra, né, e colheu 100 vezes mais. Vai para você ver, né, a obediência, né? Então Isaac, ele obedeceu a Deus, ele não desobedeceu. E muitas das vezes, né, como eu sempre falo, você está orando, você está crendo que Deus vai te abençoar, que você está ciente da promessa do Eterno na sua vida. Então foca, continua, porque Deus vai te abençoar. Seja qual for, seja na área da saúde, você está querendo uma cura, talvez você tem muito tempo que você almeja uma cura. Eu garanto para você, se você confiar, você crer, e em nome de Yeshua Jesus você vai ter sua vitória. Foi assim na vida dos patriarcas, foi assim na vida dos vencedores da Bíblia. Eles não baixaram a cabeça, eles não desanimaram, eles continuaram firmes no seu foco, eles não se deixam levar. Então, seja qual for o seu objetivo, seja uma profissão, seja você abrir um próprio negócio, seja você um relacionamento, um casamento, seja você um trabalho, né? Talvez você almeja crescer no seu trabalho. Eu sempre falo, né? A pessoa pode ser um faxineiro ali, você pode estar varrendo rua na sua cidade. Não importa, se você for obediente a Deus, Deus vai te prosperar. Creia nessa palavra do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. E quando chega até Abimeleque, ele vai falar também que Rebeca é sua irmã, e ali chega um momento que ele percebe, né? Abimeleque percebe ali, ele consegue entender ali, vê os dois muito próximos, né? Está muito próximo um do outro. E Abimeleque entende, né? Que percebe que não é que Rebeca não é irmã de Isaac. Então ali ele faz um juramento, ele percebe que ele vai ser abençoado como seu pai, Abraão, e ali eles fazem um juramento, né? No poço de Berseba, e ali fica para gerações esse juramento que eles fazem ali, né? Abimeleque faz com Isaac. Percebeu que Isaac ia ser abençoado igual a Abraão, seu pai, e eles fazem esse juramento. Tá? E não só esse poço do juramento, mas 3 poços ali que seu pai Abraão cavou nessa terra. E mais na frente ali os filisteus entulham esses poços, eles fecham esses poços, né? Isaac vai lá com muito trabalho, com muita determinação e fé em Deus. Isaac abre esses poços de novo. E veja que sentido espiritual desses poços. Um representa trabalho. Primeiro tem um trabalho, né? Com muito trabalho você consegue seu objetivo. O segundo, luta, né? Tem um nome ali que significa luta. E o outro tem um significado de ampliação.
Então, com muito trabalho, você vai, você faz as coisas, você corre atrás, você busca, você alcança seu objetivo. E com muita luta também você tem que zelar, né? Porque não é só você trabalhar, atingir seu objetivo e deixar tudo parado. Não, você tem que cuidar, você tem que zelar, né? No sentido do poço. Você tem que cuidar para que não joga nada ali dentro do poço, para que não venha cair nada ali para contaminar a água. No sentido do poço a gente está falando, né? Mas no sentido da vida em geral, você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar daquilo que Deus te entregou, né? Você tem que cuidar da sua bênção ali que você conquistou com muito trabalho, com muito esforço, né? Seja ela qual for, não importa se é uma coisa pequena ou grande, você tem que ter zelo, você tem que cuidar. Então olha o sentido espiritual, né? Que ali Abraão dá ali, através desse esforço ali. E tem um sentido grande espiritual, porque... E o outro é ampliação. Ampliação quer dizer que a amplitude, né? Você atingiu ali sua amplitude ali da sua conquista, né? Você teve a sua amplitude, você atingiu a plenitude, né? E isso fica marcado na sua geração. Então Isaac percebe que ele não está muito bem, voltando para o resumo aqui, e ele fala para Esaú, ele chama Esaú e pede para Esaú ir lá no mato, né? Caçar um animal e trazer um animal para ele preparar, para que depois que ele comesse ali esse animal, né, a carne ali, ele comesse ali aquele alimento, ele logo após ele ia abençoar Esaú. E desde o começo, Isaac sempre teve uma preferência por Esaú, né? E Rebeca uma preferência por Jacó, justamente pelo fato que Jacó se interessava pelas coisas espirituais da família e pelas bênçãos, né, pelas promessas. Rebeca ela via isso em Jacó, então ela zelava por isso. E seu filho, o outro filho, não tinha tanto interesse e ela sempre conservava ali em Jacó, né, o sentido espiritual e para que Jacó viesse ter essa ciência e preservar, né, o sentido espiritual da família e as bênçãos ali dita pelo seu pai Abraão, né, e através de Isaac. Então Jacó tinha essa ciência, né? Então Rebeca ela tinha essa preferência por Jacó. E no momento que Esaú sai para caçar, Rebeca percebe o momento que ele sai para caçar e fala para Jacó vestir as roupas ali do seu irmão, né, se preparar. Ela fala ali para Jacó se preparar e se passar pelo seu irmão. E nesse momento ela prepara ali um prato, né, um guisado ali. E Jacó se prepara, né, ela ajuda Jacó a se preparar ali, roupas de pele, que Esaú era muito peludo, né, algumas roupas ali de Esaú, para que ficasse ali com o cheiro de Esaú também. Né, na hora que ele chegasse ali, Isaac percebesse que era Esaú, né, mas enganando ali, né, uma ideia que Rebeca teve, né. E nesse momento o texto deixa bem claro, né, que a ideia ali não partiu de Jacó. Ele errou ali em enganar seu pai, mas a ideia não veio necessariamente de Jacó para enganar seu pai, e sim da sua mãe Rebeca, mas justamente preservando os valores espirituais que ele ia dar seguimento através de Jacó. Então ela teve essa ideia, né? É claro que se não fosse dessa forma, talvez poderia ter sido de uma outra forma. Deus poderia preparar, né? O Eterno poderia preparar uma outra forma. Mas é assim que a história mostra, o texto mostra, né? Na palavra do Eterno. E foi assim que tudo aconteceu, né? Que Rebeca preparou tudo ali, né? E pediu para Jacó se vestir e preparou uma comida ali, levar para seu pai, para que seu pai Isaac viesse abençoar Jacó. E Jacó vai levar ali o alimento ali, a comida que sua mãe preparou, né? Para o seu pai Isaac, para ser abençoado ali. E aí, quando chega lá, Isaac pergunta: foi tão rápido, meu filho, né? Foi rápido, né? Você foi rápido, você conseguiu rápido. Mas quando na verdade estava ali sendo enganado. E nesse momento ele pede para Jacó estava a chegar mais perto. Chegue mais perto, meu filho. E aí ele chega mais perto e ele começa a tocar, começa a sentir ali o cheiro. E ele fala que a voz é de Jacó, mas ali a pele ali, né? A roupa ali é de Esaú. Então Isaac ficou meio assim ainda. Isaac pergunta pela comida, né? Onde está a comida, o alimento?
E ali Jacó entrega para ele, ele come o alimento ali. E é onde vai começar a fazer as bênçãos, que Isaac começa ali a fazer as bênçãos para Jacó, né? Então nesse momento ele pergunta ali, né, onde está o alimento, o prato. E aí Jacó leva para ele ali o alimento, ele come, né, sacia ali sua alma ali. E ele vai abençoar Jacó, né, achando que era Esaú, é claro, né? Só que ainda não é uma bênção, né? Não vai ser a bênção que nessa bênção que ele abençoa, achando ele ali que era Esaú, e sendo Jacó, não é ainda a bênção, né? As bênçãos de Abraão, que Deus faz ali para Abraão, né? Que essa bênção vai ser mais na frente. Se você ler o texto aí direitinho, a gente vai compreender melhor, né? Então, essas bênçãos de Abraão vai ser depois, que quando Esaú chega, né? E aí descobre que foi enganado, e ali vai ser depois dessa bênção aí, que aí Isaac vai tornar a chamar ele. Então percebe que ainda não é a bênção de Abraão. E Esaú chega, né, percebe que foi enganado, e ali pergunta para seu pai se ainda tem alguma bênção para ele, né, para seu pai abençoar ele, e prepara ali ainda a comida e tudo para ele, prepara lá a caça. E o que tem para ele ali, né, Isaac passa para ele ali algumas palavras, né, uma pequena bênção, digamos assim, mas uma bênção essa que ele vai servir ao seu irmão, né? E ali o texto vai dizer que Esaú chora, né? Esaú sai dali se lamentando e se sentindo enganado. E Esaú, a palavra do Eterno vai dizer que Esaú chorou amargamente, porque ele entendeu o sentido espiritual. Então aí quando ele sai dali, né, da tenda ali, ele vai chorar ali amargamente, ele jura seu irmão de morte. Ele jura em matar Jacó. E sua mãe Rebeca, ela vem desse evento. Rebeca vem desse evento ali, né, que os dois iam brigar e poderia ali um matar o outro, porque é um momento de muita revolta, de muita, né, temendo ali a vida dos seus filhos. Ela vai até Isaac de novo, né, tentando resolver um problema que ela mesma criou. Mas veja que, né, como Deus faz, o eterno Deus, ele orquestra tudo. E ali quando Isaac chama, né? Isaac manda chamar Jacó. Então é nesse momento que ele abençoa Isaac com as bênçãos de... É nesse momento que Isaac abençoa Jacó com as bênçãos de Abraão. É igual eu falei, né, agora há pouco, que é nesse momento que ele manda chamar Jacó, né, e eles temendo ali a vida ali do seu filho, para que um não matasse o outro, né? E nesse momento Isaac vai abençoar Jacó com as bênçãos de Abraão, e, né, falando ali das descendências. Então, foi tudo dito ali, né, as bênçãos de Abraão ali através de Jacó. Isaac passa para Jacó e ele foi abençoado. E quando Isaac ali invoca ali as bênçãos de Abraão, né, na vida de Jacó, ele fala para Jacó não pegar a mulher ali cananeia, né, de Canaã, e sim ir lá na terra dos seus tios ali e buscar ali para ele uma esposa, né, dos seus parentes ali, da parentela. E ele continua dizendo ali, né, que as bênçãos de Abraão, né, vêm estar sobre ele, que ele venha ser abençoado. E ele faz toda uma bênção ali para Jacó. E na próxima paraxá, né, vai dizer sobre a saída dele, né, a viagem dele ali que ele faz até essa terra, né, que ele vai buscar sua esposa. Então na próxima paraxá, da próxima semana, já fica aqui o convite para que você possa ter, né, essa expressão, que você venha aprender. Então a porção semanal vai terminando, né? Querendo dizer para nós aqui, no momento que Isaac abençoa seu filho Jacó, ele fala ali as bênçãos, né? E tem um momento que ele fala que para não buscar a esposa ali das cananeias, né? Da terra de Canaã ali, das cananeias, que ele fosse buscar uma esposa na terra do tio dele, né? Da terra da parentela dele. E Esaú, percebendo isso, vai até a terra de Ismael e busca uma das suas primas ali, se casa com ela, né? Tem filhos com ela. É uma junção, né, de Edom, através de Esaú ali, da qual eu expliquei no sentido espiritual, com Ismael, né, com a descendência de Ismael ali. Ou seja, uma junção ali de Edom e Ismael, né, da filha ali de Ismael, a prima dele, teve filhos, então teve essa junção, né, teve essa mistura, melhor dizendo, ali de Edom e Ismael. Ismael é o islamismo hoje, né, dos dias de hoje. Ali do mundo árabe ali, o islamismo, né, o Islã, né?
islamismo que fala. Então essa mistura, né? Edom ali é representado em Esaú, que é o Roma ali, né? O cristianismo pagão, católico ali, e o Islã, né? Então essa junção misturada, né? Então do Império Romano ali, não só político, né? Mas no sentido espiritual, né? Ali quando se trata ali de Edom, que quer dizer da parte ali de Esaú, quer falar nesse sentido espiritual, né? Edom representando Roma ali no sentido espiritual, não só político, mas espiritual, né? Então tem a ver com essa representação. E Ismael, o islamismo, né? Então teve essa junção os dois ali. E aqui termina a porção semanal, né, dessa semana. Já fica o convite, né, para a próxima semana, né? Você está acompanhando aqui no canal, né? Não esqueça de deixar seu like, né? Talvez você esqueceu de deixar seu like, não se esqueça de deixar seu like. Compartilha com um amigo, uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Eterno, que quer aprender a palavra do Eterno. Eu sempre falo, né, 2, 3 ali, você compartilha, que o Eterno vai abençoar a sua vida, né? Você está tornando esse mundo um lugar melhor. E participa do propósito. O propósito é esse que eu falei lá no início do vídeo, no início da leitura aqui da porção. E estou em oração 3 vezes ao dia, em prol dos inscritos do canal, né? E aqueles que estão chegando também para se inscrever. Então não perca essa oportunidade, se inscreva no canal, para que você também venha fazer parte, né, desses 3 vezes por dia, né, estou em oração, um propósito abençoado para abençoar a sua vida e que Deus colocou no meu coração. Deus te abençoe grandemente, prospera seus caminhos, tudo que você fizer, Deus venha estar com você.